A paz do Senhor Jesus a todos meus amados e queridos irmãos. Estamos começando mais um programa Estevão Bibiano Vivendo a Palavra. Nós daremos continuação ao ensinamento da obra da salvação em Cristo Jesus, os processos da salvação. Hoje nós vamos falar da santificação e a graça para nós finalizarmos este estudo. Mas antes, inscreva-se no nosso canal Estevão Bibiano Vivendo a Palavra, ative as notificações e deixe seu like. No vídeo anterior nós falamos dos processos da salvação, arrependimento, justificação, redenção e regeneração. Hoje nós vamos finalizar com a santificação e a graça. O quinto processo da salvação é a santificação. Santificar e santidade. Nós vamos começar falando da santidade de Deus. A santidade de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é santíssimo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, versículo 3 e também Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. A santidade de Deus é intrínseca, absoluta e perfeita, faz parte da essência de Deus. É o atributo que melhor expressa a sua natureza no crente. Porém, a santificação não é um estado absoluto, é relativo, assim como a lua, que não tendo luz própria, reflete a luz do sol. Então, meus amados, a santidade de Deus ela é perfeita. O nosso Deus ele é santo, 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 né? Você lembra da passagem de Isaías, que ele tem um encontro com Deus lá no capítulo 6, que ele vê a presença de Deus, que ele vê lá os serafins, ele sente a glória de Deus, e ele, perante Deus, ele reconhece que ele é pecador e que Deus é santíssimo e que devemos estar de coração puro diante da sua presença, diante dele. E a santidade de Deus ela é que nem o sol para nós crentes. Nós só conseguimos atingir, receber essa santidade, um pouquinho dessa santidade, porque através do perdão do nosso Deus, quando Ele nos perdoa, nós somos alcançados pela sua santidade, nós passamos a ser santos diante de Deus. Deus é santo, quem almeja andar com Ele precisa viver em santidade. Vamos lá, falar da santidade do crente. Santificar e santificação. Santificar é por parte separar, consagrar ou dedicar uma coisa ou alguém para uso estritamente pessoal. Santo é o crente que vive separado do pecado e das práticas mundanas, pecaminosas, para domínio e uso exclusivo de Deus. Então isso significa santificar e santificação, né? É separação. A santidade é separação. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos separamos do mundo, das nossas práticas que nós fazíamos no mundo. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fumava, não fumo mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu me prostituía, não me prostituo mais. Se eu mentia, não minto mais. Mas a santificação ela tem 3 estados. A tríplice santificação do crente. De acordo com a Bíblia, a santificação do crente é tríplice. São essas:
posicional, progressiva e futura. A santificação do crente ela é tríplice: posicional, progressiva e futura. Vamos entender melhor. A santificação posicional. Temos umas referências: Hebreus capítulo 10, versículo 10, Colossenses capítulo 2, versículo 10, 1 Coríntios 6, 11. No seu aspecto posicional, a santificação é completa e perfeita, ou seja, o crente, pela fé, torna-se santo em Cristo. Deus nos vê em Cristo perfeito. Efésios 2,6. Quando estamos em Cristo, não qualquer acusação contra nós. Romanos 8, do versículo 33 ao 34. Porque a santidade do Senhor passa a ser a nossa santidade. Hebreus 10, 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, Cristo oferecido uma vez por todos. Então, meus amados, a nossa santificação, para nós entendermos melhor as nossas orações, Deus recebe as nossas orações. O véu foi partido ao meio e através das nossas orações nós conseguimos chegar até o trono de Deus. Mas isso só acontece por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos alcançou, nos remiu com seu sangue, nos perdoou dos nossos pecados. Mas quando Deus olha lá do seu trono de glória, do seu reino para nós, Ele não enxerga meros pecadores, mas Ele vê Cristo, Cristo que está em nós. Por isso que Ele nos aceita, porque Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Essa é a santificação posicional. Agora vamos falar da santificação progressiva. É a santidade prática aplicada ao viver diário do crente. Nesse aspecto, a santificação do crente pode ser aperfeiçoada. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Os crentes mencionados em Hebreus 10, 10 já haviam sido santificados e continuavam sendo santificados. 1 João, capítulo 4, 17, parte B. E 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então essa é a santificação progressiva, porque todos os dias nós vencemos uma batalha contra nós mesmos, deixando para trás todo o mau costume, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não serve para a nossa vida espiritual, tudo aquilo que não serve para o nosso crescimento espiritual, para o nosso viver, que não dá bom testemunho, que não é de boas obras. Então por isso que é a santificação progressiva, porque a cada dia nós se tornamos melhores, nós buscamos melhorar para o nosso viver próprio e também para a obra de Deus. É por isso que chamamos de santificação progressiva. Nós vamos cada vez mais nos amadurecendo na fé diante de Deus, se tornando mais próximo, mais semelhante àquilo que Deus quer de nós. Amém? A santificação futura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se da santificação completa e
final, essa santificação que nós almejamos alcançar quando nós ouvimos o soar da trombeta, nosso nome ser chamado, né? E nós estamos com Jesus, e esse corpo carnal fica para trás, porque nós vamos ser transformados em corpos gloriosos, vamos ser semelhantes aos anjos, e toda essa inclinação pecaminosa da carne vai ser aniquilada de nós. Então não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais dor, não vai haver mais fome, preocupações e todo tipo de que a carne processa, tudo aquilo que há na carne não vai haver mais. Nós vamos viver somente para a adoração do nosso Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Glorificação. A glorificação é a derradeira etapa de nossa salvação em Cristo Jesus. Romanos 8:30. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Para nós finalizarmos o processo da salvação, da santificação, todos os crentes em Jesus são chamados santos. Santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Exige santidade de seus filhos. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 16 diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então esse foi o significado de santidade. Amém? O último processo da salvação é a graça. A graça, a natureza da graça, favor imerecido. Aquilo pelo qual trabalhamos é considerado nossa conquista, mas aquilo pelo qual não trabalhamos não é considerado nossa conquista. Como a salvação vem até nós sem a necessidade de qualquer tipo de obra da nossa parte, concluímos que não nos cabe qualquer mérito nela. A salvação é dom gratuito de Deus. A graça salvífica de Deus é favor imerecido que Ele faz por nós. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meus amados, esse é o estudo da obra da salvação, a obra redentora de Cristo. A graça, a favor imerecido. Nós não merecíamos o sofrimento de Jesus Cristo, o padecimento de Jesus Cristo, mas como diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, fique com Deus, que Deus abençoe, e logo nós estaremos com mais um ensinamento da palavra para você. Bom, obrigado, Deus abençoe.